Fala pessoal, Bernardo falando diretamente aqui do canal TechPlace Brasil. Bom, como você deve ter visto aí no título, nós estamos aqui comparando as câmeras do Motorola Moto G60 e do Motorola Moto G100. Ambos os aparelhos recém-lançados, o G100 muito mais recente. E estou fazendo esse comparativo de câmeras aqui porque eu achei interessante a proposta da Motorola em relação a essas câmeras. Nós temos aí no G60 uma câmera com sensor principal de 108 megapixels. Levando em consideração esse sensor, nós vamos ter resultados superiores, talvez, em fotos. E é isso que a gente vai descobrir até o final deste vídeo. Bom, inicialmente estou gravando aqui com a câmera frontal dos aparelhos, lembrando que apesar da baita performance do Moto G100, o que acaba acontecendo é que ele traz nas câmeras frontais a possibilidade de gravar apenas a 1080 30 quadros, que é a resolução que eu estou agora. Já o G60 eu consigo até 4K 30 e 1080 60 quadros. Se eu ligo a estabilização, eu tenho um crop absurdo no G60. Nesse momento, para ter essa imagem com essa amplitude aqui, o que vocês podem ver, eu estou com a estabilização desligada. Vou dar uma caminhada aqui. Lembrando que eu estou apenas com um suporte que não é estabilizado. O que eu vou fazer agora vai ser ligar a estabilização e dar essa mesma caminhada aqui para vocês perceberem a diferença. Bom, de cara você já deve ter percebido que eu perdi muito espaço. A estabilização eletrônica para vídeo, ele dá um corte nas laterais, né, da imagem que é captada. E eu vou fazer a mesma caminhada que eu fiz agora com os smartphones estabilizados eletronicamente. Eu tenho aqui muito menos área, mas para um vídeo gravado caminhando, alguma coisa nesse sentido, realmente a estabilização funciona bem. Tem uma curiosidade aqui em relação ao G60 dessa vez. Enquanto a Motorola no G100 ela já fixa ali para as câmeras frontais gravarem em 1080 30, o que acaba acontecendo é que se eu faço qualquer tipo de modificação na câmera frontal do G60, exemplo, 4K, ele já pula direto para 30 quadros. Se eu ligo a estabilização, ele já pula direto para 1080 30 quadros. Então ele não me deixa gravar Full 80 60 quadros e nem 4K 30 estabilizado. Ele só grava 1080 30 quadros estabilizado. Então a gente acaba chegando no mesmo resultado da câmera do G60. Lembrando que nós temos 16 megapixels no G100 e o dobro, 32 megapixels na câmera frontal do G60. E a gente vai ver essas fotos um pouquinho mais para frente. Eu vou mudar agora para as câmeras traseiras para a gente fazer também o teste de vídeo. Bom, voltando aqui para as câmeras, agora sensor principal traseiro. Novas considerações a serem feitas. A Motorola ela meio que posicionou os dois smartphones no quesito câmera de maneira um pouco diferente. Enquanto o G60 eu consigo gravar 4K com a câmera frontal a 30, eu já não consigo fazer o mesmo se eu quiser colocar 60 quadros na traseira. Então eu tenho ponto aqui para o G100 que grava até 6K 30, porém eu não tenho estabilização nenhuma, da mesmíssima maneira que o G60 também não tem estabilização quando você coloca aí para gravar em resolução superior a Full HD. Na realidade, aqui no meu menu de opções, eu não tenho no G60 a presença do estabilizador. Porém, eu fiz uns testes prévios e eu percebi que a imagem segue estabilizada. Talvez a Motorola tenha aqui implementado uma estabilização aí que a gente, bom, pelo menos agora, antes de alguma atualização de câmera, não está aparecendo para a gente ligar ou desligar.
Então eu estou gravando aqui essas imagens agora 4K 30. Vamos fazer aquele teste de foco para ver como é que os dois smartphones se saem. A gente já sabe, já tem uma referência do G100 em outros vídeos. E vamos ver como é que o G60 se sai. Então eu vou lá primeiro com o G60. Tá aí, percebam o foco e o desfoque natural. Não é recurso de software, é aqui do sensor. Vou sair, vou voltar. Olha aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa no G100. Temos aí, perceba o desfoque no fundo e aqui, bem focado aqui a ponta aqui desse objeto aqui na frente, objeto chamado telha. E vamos ver numa condição mais adversa como é que esse foco se sai. Vou verificar aqui. Vamos lá novamente com o G60. Focando bem rápido, lembrando que eu estou aqui a 4K 30. E agora com o G100. Fazendo aqui a mesma saída de cena aqui, de primeiro plano para segundo plano. Também muito competente. E, bom, G60 e G100 recém-lançados, eu não esperaria que a Motorola entregasse tanta diferença em imagens. Então é o que eu estou vendo na tela, basicamente é a mesma imagem nos dois. Então eu vou trocar aqui agora, parar aqui naquela posição da janela. Vou parar aqui para passar para as câmeras ultra grande angulares para a gente ver a diferença de captação. Bom, voltando agora aqui na mesma posição, para que vocês possam ter aí a noção do ganho que a gente tem com a ultra grande angular. E lembrando aqui novamente que dessa vez os dois smartphones, eles só gravam 1080-30. Se eu passar para 60 quadros, a câmera principal é acionada, saindo automaticamente da ultra grande angular. E isso acontece com os dois aparelhos. Então aqui 1080-30. Lembrando que nós temos esses dois sensores ultra grande angulares que também fazem a captura macro. Então nós temos aqui uma ultra grande angular com foco variável, coisa presente somente nos topos de linha. E nós temos aqui dois produtos da linha G, obviamente, que já ficou claro o posicionamento da Motorola em relação a esses novos produtos, que é subir para o segmento de smartphones intermediários premium. Talvez, será que um segmento ultra premium se encaixaria? Então eu tenho a possibilidade de, enquanto gravo com a câmera ultra grande angular, me aproximar muito dos objetos. E olha só o foco que a gente tem aqui no G60. Ele está brigando aqui um pouquinho com o foco, mas isso é normal para uma captura macro. E vamos ver como é que o G100 se sai fazendo esse teste. Olha aí, nós temos também um desfoque natural. E é muito versátil uma câmera ultra grande angular com foco variável. E lembrando que, por exemplo, o meu smartphone de uso, o Zenfone 6, apesar de ter ultra grande angular, ela não tem foco variável, que só chegou com o Zenfone 7. E nós temos foco variável na ultra grande angular nos topos de linha da Samsung. Então nós temos aqui dois smartphones intermediários com um diferencial bastante interessante
quando a gente fala de câmeras ultra grande angulares e, bom, enfim, gravam em 1080 30. Bom, tentar me enquadrar aqui e girei direto. Não estou conseguindo me ver. Deixa eu ver se eu consigo me enquadrar aqui. Parei aqui diante de uma janela. Então você tem, eu estou com o braço totalmente esticado e essa é a área de captura dos dois smartphones. E é isso que vocês estão vendo aí. E eu, na realidade, só vou conseguir ver no PC, porque agora eu estou de frente para as câmeras traseiras. Então vou dar mais um giro aqui. E é muito interessante o foco variável. Bom, não temos sol entre nuvens, temos somente nuvens. Então, para fazer um teste de alcance dinâmico, HDR ficaria um pouco complicado nessa situação. Tava sol, corri, mas não deu para pegar ele de maneira que a gente aproveitasse e fizesse um teste da melhor forma possível. Mas enfim, temos aqui várias cores diferentes. E essa qualidade que você está vendo. Vou dar uma caminhada aqui, lembrando que não temos estabilização, mas com a câmera ultra grande angular a gente acaba não percebendo tanto. Vou voltar aqui. E vamos voltar agora para as câmeras frontais para fazer considerações, principalmente também a respeito da câmera ultra grande angular. Pois bem, pessoal, voltei aqui com as câmeras exatamente nessa posição aqui, porque o que acontece? A gente tem que lembrar que o Motorola Moto G100 tem duas câmeras frontais e uma delas também é ultra grande angular. Então eu estou aqui com a estabilização desligada nos dois smartphones e o Moto G60 entrega essa imagem com essa área de captação, enquanto eu, com a ultra grande angular, eu consigo captar muito mais área. Lembrando novamente que o G60 a gente consegue gravar 4K 30 e Full HD 60 e o G100 não. E eu espero muito que a Motorola entregue aí uma atualização para que a gente possa também aproveitar esse recurso, pelo menos a taxa de quadros mais alta no G100 também, porque a gente sabe que processador ele tem para isso. Falando em processador, vamos citar aqui um pouquinho das especificações de ambos os aparelhos. Então, nós temos Snapdragon 732G, 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento no Motorola Moto G60, e nós temos no G100 Snapdragon 870, 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Então nós temos o dobro de RAM e o dobro de armazenamento no G100, e enquanto isso nós temos aí uma câmera, sensor principal do G60 de 108 megapixels, enquanto o G100 traz uma câmera de 64 mega. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos ver fotos tiradas em alta resolução, que é o high res aqui dos dois smartphones, no modo 64 do G100 e o modo 108 do G60. Então vamos ficar aí com as fotos